Olá, sejam todos bem-vindos. O meu nome é Maria Clara, sou professora de Biologia e o tema da nossa aula de hoje são sobre as síndromes genéticas. Mas para isso vamos dar uma refrescada na nossa memória sobre os conceitos básicos de genética. Vocês sabem que a biologia é uma matéria bem ampla, bem vasta, que abrange várias áreas do saber, do conhecimento e a genética nada mais é do que o ramo da biologia especializado nessa compreensão científica, nesse estudo das variações genéticas, da hereditariedade, dos organismos, dos genes. Professor, o que são os genes? São aqueles segmentos que ficam dentro das moléculas de ácido desoxirribonucleico. Meu Deus, professor, o que é isso? Ácido desoxirribonucleico. São as moléculas de DNA que ficam dentro dos cromossomos. Também vai ocorrer o estudo de como esses organismos recebem ou transmitem características hereditárias, como por exemplo, cor dos olhos, cor da pele, cor do cabelo, herdado aí de geração em geração, de pai para filho, por exemplo. De maneira geral, esse é o conceito básico de genética. Na nossa aula de hoje, ela está dividida em tópicos, para que vocês possam compreender de uma forma mais organizada. E agora nós vamos saber um pouquinho como ocorrem essas doenças genéticas. Geralmente, há uma alteração no DNA desse indivíduo, desse neném, que ela ocorre aí por uma mutação no processo de desenvolvimento das células germinativas. Prof, eu não lembro o que é célula germinativa. Calma aí. Vou refrescar sua memória. Lembra lá das aulas de reprodução humana, embriologia? As células germinativas são as células reprodutoras. Vocês podem encontrar elas com essas duas nomenclaturas. Elas formam nos homens os espermatozoides e nas mulheres os óvulos. Outra maneira de ocorrer uma síndrome genética é a seguinte. A célula normal ela possui 23 pares de cromossomos, totalizando 46. Quando ocorre a perca ou excesso de um cromossomo desses pares, se tem também uma doença genética. Professora, toda doença genética é hereditária? Não, nem sempre, não é uma regra obrigatória. Por exemplo, o câncer é uma doença sim, que causa uma alteração no material genético, mas ela não vai ser transmitida do portador para o descendente. O próximo tópico da nossa aula são as classes de doenças genéticas. Elas são divididas em 3. Eu vou explicar um pouco do conceito básico e citar alguns exemplos. A primeira classe são as doenças monogenéticas ou mendelianas. Como o nome propriamente diz, mono, ocorre alteração em apenas um gene, como é o caso da anemia falciforme, que ela é uma doença genética de caráter hereditário, vai ser transmitida hereditariamente, em que as hemácias, professora, eu não me lembro o que são as hemácias. As hemácias são os glóbulos vermelhos ou eritrócitos. Elas perdem o formato original, que é circular, e adquirem um formato de foice, de uma meia-lua. Isso atrapalha a passagem delas, das hemácias, pelos vasos sanguíneos, comprometendo assim a oxigenação dos tecidos. Outro exemplo de doença monogenética é a fibrose cística, que é a produção de uma secreção nos pulmões e no pâncreas. A segunda classe de doenças genéticas são as multifatoriais ou poligênicas, que é quando ocorre alteração em mais de um genes, e a interferência de fatores externos ambientais. Mas como assim, professora? O meio em que eu estou inserida, o ambiente no qual eu convivo, tem a ver com uma possível doença genética. Quer ver? Vou te dar um exemplo. A diabetes, que é uma doença que ela causa aí um problema na produção do hormônio da insulina, que é responsável pelo controle do nível de glicose, açúcar do nosso sangue, e que uma pessoa assim que tem uma alimentação
precária, muito fast food, comida industrializada, refrigerante, é muito mais propícia a desenvolver a diabetes do que uma pessoa que tem uma vida saudável, pratica exercícios físicos e se alimenta com a comida verdadeira, né? Aquela que é rica em nutrientes, que vai suprir as necessidades do nosso corpo. A diabetes é uma doença muito preocupante, porque ela exige, né, esse acompanhamento, esse tratamento pelo resto da vida, e cerca de 7% da população brasileira possui diabetes. Outro exemplo de doença multifatorial é a obesidade, que é quando o indivíduo ele possui uma série de alterações no DNA e no gene, e quando associadas, elas causam o ganho excessivo de peso num período muito curto, muito rápido, e também a dificuldade extrema de perder esse peso que ela adquire. Cerca de 40 a 70% dos diagnósticos da obesidade são de caráter hereditário. Outro exemplo de doença multifatorial é a asma, que é quando ocorre aí inchaço, estreitamento, até a produção de muco devido a uma inflamação nas vias aéreas que causa, né, problemas, dificuldades na respiração dessa pessoa. Quando o doutor vai fazer o estudo do caso desse paciente com asma, ele geralmente é encontrado um tio, um avô, um parente distante que também possui asma. Então, ela também pode ser considerada uma doença de caráter hereditário, mas nem todos os casos são. A terceira classe de síndromes genéticas são as cromossômicas, que é quando ocorre, né, uma modificação, uma alteração na estrutura ou no número de cromossomos. Um exemplo disso é a trissomia 21, popularmente conhecida como a síndrome de Down, que é quando ocorre a presença de um cromossomo extra no par 21. Geralmente, os indivíduos portadores dessa síndrome, eles possuem baixa estatura, fraqueza muscular, derivados níveis de atraso mental e as orelhas um pouco abaixo do normal. Temos também como exemplo de doença cromossômica a síndrome de Patau, ou a trissomia do 13, que é causada por um cromossomo a mais no par 13. E os indivíduos portadores dessa síndrome, eles sofrem de uma série de alterações fisiológicas. As alterações cromossômicas são responsáveis por cerca de 60 síndromes diferentes, que atingem aproximadamente 0,7 bebês. E o nosso último tópico, mas não menos importante, é a frequência das síndromes genéticas. A incidência, né, de diagnósticos em indivíduos com doenças genéticas é alta. Cerca de 14% dos indivíduos são diagnosticados com alteração em um gene, que pode ser considerada leve, média ou não valorizável, e cerca de 0,8% é diagnosticado com síndromes mais severas e alterações em mais de um gene. As síndromes raras, como a de Patau, elas acabam acontecendo com menos frequência. No caso da síndrome de Patau, 1 a cada 5.000 recém-nascidos vai ser portador. Assim eu encerro a nossa aula de hoje. Gostaria de agradecer imensamente pela atenção de vocês. Espero ter agregado e contribuído um pouquinho mais para o conhecimento de vocês ao longo de toda essa vida acadêmica e despertado o interesse aí sobre biologia, genética, esse mundo que é tão maravilhoso que é o da ciência. Então, agradeço, estou de prontidão para estar tirando as dúvidas de vocês.